Boa tarde a todos, obrigada pela participação de vocês. A gente está realizando hoje o webinar Captação de Recursos em Tempos Desafiadores. Eu sou a Cristiane da BVCap. Antes da gente começar, a gente só queria lembrar a todos que a BVCap tem duas publicações que a gente recentemente publicou, uma sobre investimentos de impacto e a outra sobre cases de empresas investidas dos nossos gestores. As duas estão disponíveis no site. A gente também vai estar fazendo um outro webinar no dia 2 de junho sobre gestão de pessoas no pós-crise. A gente vai passar todos esses detalhes para vocês junto com a transmissão ao fim desse webinar. E com isso eu convido Humberto Matsuda, coordenador do nosso Comitê de Venture Capital, para dar as boas-vindas. Obrigada. Obrigado, Cris. Bem-vindos a todos, em especial aqui os nossos panelistas. Queria agradecer especialmente o Sérgio Bronstein, que vai coordenar esse painel, vai ser o mediador. É uma figura muito importante dentro da BVCap, sempre presente, né? Além disso, eu queria agradecer muito a presença do Carlos Miranda, da Laura, do Fernando, que são talvez os três dos principais membros do nosso grupo de Venture Capital, três fundos incríveis que vêm fazendo um trabalho digno de notas e mais notas mundo afora. Cada um dos três com grandes experiências, grandes investimentos, num momento onde acho que a gente passa aqui nesse Covid, nessa crise, que coloca a gente numa situação super desconfortável, né, do ponto de vista social, mas que, por outro lado, do ponto de vista de trabalho, de investimentos do nosso mercado de Venture Capital, tem muita coisa interessante acontecendo e tem muito conteúdo para ser trabalhado, né? Então, eu queria, em nome da BVCap, agradecer demais a presença de vocês. Eu acho que nenhum desses nossos webinários que a gente vem fazendo seria interessantes e bacanas se não fossem por pessoas como vocês. E é uma honra estar aqui participando dessa prosa, né, que a gente vai ter agora nessa próxima hora, que vocês vão compartilhar com a gente essa experiência que vocês têm e podem dividir com a gente. Do ponto de vista ali do pessoal que está assistindo, eu também gostaria de agradecer a presença de todo mundo. É muito importante para a BVCap poder, de alguma forma, proporcionar esse tipo de conversa, esse tipo de live, né? Então, eu já queria aqui deixar bastante aberto esse espaço para que vocês possam, de alguma forma, interagir, né? O bacana desse formato de conversa é que se transforma realmente num diálogo. Então, já peço para que vocês, ao longo da apresentação, vão fazendo as perguntas. A gente tem aqui na ferramenta do Zoom o espaço para Q&A. É para usar, é para mandar perguntas, e o Sérgio, conforme ele for achando oportuno, ele vai encaixando as perguntas, adaptando e trazendo essas perguntas para os nossos panelistas, né? Para quem está participando aí, assistindo o nosso webinar, trabalha com investimentos e ainda não é associado, fica aqui também um convite para se associar à BVCap. Para quem não sabe, a BVCap é a Associação Brasileira de Private Equity Venture Capital, e dentro da associação a gente ainda tem um grupo específico que vem trabalhando esses temas de investimentos em startups, em early stage, tanto do ponto de vista de cooperação mútua, como também fazendo um trabalho de advocacy junto ao governo, junto à CVM, criando e trabalhando por um ambiente de negócios mais interessante para os investidores. Então, sem mais delongas, gostaria de passar aqui a palavra para o Sérgio Bronstein, doutor Sérgio Bronstein, sócio do Veirano Advogados. Sérgio, obrigado por fazer esse papel, essa mediação nesse painel. É uma honra estar aqui contigo. A bola é sua. Está mudo o seu microfone. Foi, agora foi? Maravilha. Obrigado, Humberto, pela apresentação. Obrigado, Cris, pelo convite. Queria agradecer também, naturalmente, a presença da Laura Constantini, Founder Partner da Stella Investimentos, o Fernando Silva, Head of VC da Crescera, e o Carlos Miranda, General Partner e CEO da X8 Investimentos. Pessoal, a gente estava comentando um pouco antes de começar, e acho que eu vou começar com a Laura em relação a essa primeira pergunta. Vocês três, como gestores
de fundo tem uma gama grande de empresas no seu portfólio. Qual tem sido até agora, ou qual foi a maior lição e aprendizado em relação ao acompanhamento de tudo aquilo que vocês estão vivendo no dia a dia das operacionais? E se vocês puderem, para a gente começar citando alguns exemplos práticos de temas que vocês conseguiram intervir e tiveram êxito, ou até mesmo aprendizados negativos, seria muito bacana e acho que seria um bom aquecimento para esse bate-papo. Legal. Obrigada pelo convite. Vamos direto ao ponto aqui para a gente ter mais tempo de conversa. Sérgio, eu acho que as surpresas e os aprendizados foram imensos. Assim, eu acho que a maior surpresa que a gente teve foi a capacidade dos empreendedores de virar a chave e de traçar estratégias para essa crise, ou seja, era algo que ninguém estava esperando, que ninguém sabe a extensão e nem os impactos, e com muita rapidez a gente viu empreendedores traçando os seus cenários e entendendo o que era estratégia defensiva e ofensiva, e a gente sabe que virar essa chave é super difícil. Então, para mim, a grande lição foi essa resiliência e a garra de ir adiante e entender quais eram as perspectivas e o que tinha que se fazer para a sobrevivência, e depois, no momento seguinte, virar a chave e entender quais eram as oportunidades que a crise estava trazendo para cada negócio. Então, assim, de exemplos interessantes, a gente tem dois no portfólio, que é o Jota, que é uma empresa que faz cobertura jornalística e trabalho com dados para entender quais são as perspectivas de aprovação e prognósticos políticos. E a gente achou que com a crise e com o fechamento das autarquias governamentais, o Jota ia perder muito valor e muita receita, e ao contrário, eles aumentaram demais a cobertura, trouxeram o poder público para dentro do Jota e para dentro da casa das pessoas, com os webinars, e isso trouxe uma visibilidade impressionante, e no momento seguinte os algoritmos passaram a funcionar de novo, trazendo previsibilidade do como o Congresso aprovaria as leis de emergência e etc. Então foi uma surpresa super legal. E a outra surpresa de virada de chave foi a OMI, que no primeiro momento trouxe uma estratégia defensiva de aumentar o runway, e logo em seguida virou a chave para um movimento defensivo e foi atrás de um segmento novo. Tem uma campanha que eles estão fazendo super bacana dos dinossauros, porque eles estão indo atrás de clientes de médio porte, que não era o foco inicialmente da OMI, mas que agora com a crise virou, porque eles têm um produto pronto para atender segmentos médios que estão aí sofrendo justamente com o fato de que várias soluções que estavam sendo usadas não estavam na nuvem, e aí eles aproveitaram para trazer a importância de um ERP 100% na nuvem e pronto para atender o segmento médio também. Então, acho que esses são os dois exemplos mais legais assim, que a gente viu de muito jogo de cintura e pensamento estratégico num momento super difícil. Então, para a gente, surpresas boas. Muito legal, Laura. Carlos, a palavra é sua. Se você puder continuar nessa linha e citar um pouco para a gente como tem sido a tua experiência e alguns exemplos também das investidas, seria bem bacana. Legal. Bom, a primeira coisa que a X8 fez, a gente voltou e discutiu internamente o que a gente ia fazer com o nosso tempo que a gente achava que ia ter vago, né? A gente achou que ia economizar bastante tempo de deslocamento e reuniões que você fica esperando. Então a gente falou, bom, a gente deve ter aí 1h30, 2 horas por dia. Estávamos errados, porque a gente no final está ocupando muito mais tempo que isso, né? Mas a gente pensou o seguinte, de que jeito que eu consigo, a partir do princípio que eu sou um fundo de investimento
de impacto e que eu quero gerar algum impacto na sociedade, de que jeito que eu posso fazer isso independentemente do meu negócio? De que jeito que eu posso ser mais efetivo nessas horas que eu estou gastando, que eu estou economizando? A partir daí foi super interessante porque a gente voltou para o propósito, obviamente pensou de que forma que a operação poderia ser menos afetada, mas no momento que a gente focou no propósito, a partir desse horário livre, a gente começou a dar, por exemplo, mentoria gratuita para empreendedores e para empresas que potencialmente poderiam ser nossas investidas. Aí a gente voltou para o nosso portfólio de empresas já investidas e para as empresas que a gente estava no processo de negociação. E nós resolvemos nos colocar nas empresas que a gente estava no processo de negociação como se sócios já fôssemos, né? Então foi super interessante porque a gente começou a, de novo, falar assim, o meu propósito é gerar impacto, o meu propósito é fomentar o empreendedorismo, então começamos a trabalhar nessa linha. E aí a gente foi para o nosso portfólio e falou assim, e agora você, portfólio? Operacionalmente, vamos olhar o negócio, vamos ver como que você vai impactar ou não a sua sobrevivência. E a gente tem duas empresas no portfólio super interessantes, uma é a Flores Online e outra é a Home Agent. A Flores Online, ela, diferentemente do como ela se comportou em outras crises, que ela sofreu mais por conta de eventualmente ser um produto mais considerado como supérfluo, presente e tal, ela começou a apresentar taxas de crescimento absurdas, 170%, 200% comparado com o outro ano. Então a gente foi lá e bateu no empreendedor e falou assim, vamos lá, de que jeito então que a gente pode devolver para a sociedade, que impacto que você pode gerar para a sociedade a partir do momento que você não está sofrendo com a crise, ao contrário, você está se beneficiando. E aí a gente conseguiu fazer um projeto em menos de uma semana, abrindo a plataforma toda gratuitamente para os pequenos comerciantes do interior, e a partir daí criou-se uma marca nova chamada Jingo, totalmente gratuita para os pequenos comerciantes, para o pequeno comércio, e que já, como efeito colateral, acabou virando uma nova linha de negócio. Então foi super interessante porque a gente falou assim, não vamos ser oportunista, agora é hora de sobreviver e tentar focar no teu propósito. E aí, dessa forma, o negócio cresceu mais, a marca ficou mais visível e a gente conseguiu criar uma nova linha de negócio. E o outro caso, para não me alongar muito, é a Home Agent, também, que é um investimento que nós fizemos, que é uma empresa que também 100% do negócio dela é call center at home, onde 100% dos colaboradores já trabalhavam de casa, né? A maioria são mulheres que não teriam como trabalhar por causa do deslocamento, e a partir daí também eles começaram a crescer o número de contratos, o modelo de negócio faz todo sentido no momento que a gente está. E a gente, de novo, voltou e falou de que jeito que você pode ser mais efetivo, e isso, a partir da plataforma e da tecnologia, gerou uma nova linha de negócio de aproveitar esse conhecimento e essa tecnologia para viabilizar as empresas que teriam que fazer, que transformar áreas inteiras em home office. Então, isso foi um negócio super bacana que a gente falou, resumindo, não vamos focar em ser oportunista, vamos focar em sobreviver e no nosso propósito de negócio. Perfeito. Engraçado ouvir isso da Home Agent, que de fato hoje ela é vista então como uma empresa visionária, porque 100% dos colaboradores trabalhavam de casa, então ela foi a primeira da lista de todas a considerada visionária nesse campo. Você falou isso, me lembrou uma conversa que eu tive com um diretor de um dos grandes bancos no Brasil, e ele me comentou na terceira semana de quarentena, que ele falou, poxa, eu tinha feito um super trabalho com o RH, os bancos têm uma fama de serem conservadores, de ter uma necessidade de presença física, e eu tinha colocado uma área inteira de home office 3 vezes por semana, e a gente ia anunciar isso para todos os colaboradores a partir de março. E daí veio o corona e toda a nossa grande inovação disruptiva do ponto de vista de RH foi por água abaixo, um pouco nessa linha. Fernando, conta pra gente um pouco também, um pouco da tua experiência e o que tem sido feito no dia a dia com as investidas. Obrigado, Sérgio. Obrigado à BVK pelo convite. Boa tarde aí, já quase boa noite a todos. Bom, eu acho que uma primeira coisa que ficou claro para a gente, né, e isso a gente já vinha
notando antes mesmo da pandemia estourar é a discussão sobre o que você faz com o dinheiro do seu investidor, né? Qual modelo de negócio, quais modelos de negócio são mais sustentáveis em momentos de crise. Né? Então, a gente, no nosso fundo de venture, até pelos cheques serem muito pequenos, as nossas empresas, as empresas que a gente escolheu, elas tinham uma característica muito importante, que é um burn rate bem controlado, né? Um modelo de negócio baseado em receita recorrente, né? De preferência super pulverizada. Né? O que a gente está vendo nessa pandemia, nessa crise, é que essas empresas elas estão conseguindo passar com bem menos turbulência. Né? Você tem, obviamente, um churn aqui, uma renegociação de valores aqui e ali, mas com um modelo de negócio, né, de receita recorrente, né, pulverizada, você consegue passar melhor por essas crises, por esses eventos que são disruptivos. No nosso portfólio, a gente obviamente tem empresas que sofrem um pouco mais, outras sofrem um pouco menos, outras estão até conseguindo se reinventar aí, como foi colocado pelos colegas, né? Vou dar um exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, né? Uma delas é uma empresa que a gente investiu no interior de São Paulo chamada Nanox, é uma empresa que desenvolve tecnologia, uma película invisível, que é antiviral e antimicrobiana. Então, por exemplo, a Tramontina usa a tecnologia dessa empresa para colocar uma película nas facas de churrasco, nos utensílios, por exemplo, de churrasco, que são locais onde, depois que você usa, por mais que você limpe, eventualmente fica alguma coisa microscópica lá que pode atrair fungos, bactérias, vírus, etc. Né? Então, essa empresa tem essa camada que é baseada em cristais, em partículas de prata, nanopartículas de prata, e esse é o business principal da empresa, fornecer esse tipo de tecnologia para hospitais, para a indústria em geral. Obviamente, ela acabou sendo impactada pela pandemia, né? Porque, enfim, uma redução da atividade industrial, mas ela conseguiu se reinventar e fez uma parceria com uma indústria de brinquedos que estava basicamente paralisada para criar uma máscara que ela em vez de ser uma máscara que é reutilizável, você usa uma vez e joga fora, essa máscara ela é feita de um plástico especial e esse plástico recebeu essa camada dessa invisível, antiviral, antibacteriana, biológica, etc. E aí, com isso, você consegue literalmente ter uma máscara reciclável, né, compatível com os padrões N95, etc., e que você pode usar tanto para atividades médicas em hospitais, etc., como para o seu próprio dia a dia, se você achar que faz sentido. Né? A única parte que é descartável são os filtros pequenos que recomenda se trocar durante um tempo, mas mesmo assim, na questão dos filtros, eles estão pensando já em aplicar também essa tecnologia nos filtros. Então, você vê uma empresa que ela aproveitou a pandemia, né? Acabou se reinventando, né? Quer dizer, usou o seu negócio core, a sua tecnologia core, fez uma aliança com outra empresa que estava, inclusive, sofrendo muito mais e conseguiu criar um produto que está sendo bastante útil, uma tecnologia bastante inovadora. Inclusive, ela aumentou várias vezes o seu faturamento aí por conta dessa reinvenção do modelo do negócio da empresa, né? Tem um outro exemplo que é uma empresa chamada Compass, que é uma empresa que a gente tem de investimento em BH. É uma empresa que está muito focada em tecnologias 3D para dentistas, para consultórios médicos de dentistas. E, obviamente, com a pandemia, as pessoas não estão indo mais no consultório, né, para tratar os dentes, etc. Então, ela é muito baseada, a tecnologia dela, em impressão 3D, escaneamento 3D. Ela pegou o parque de impressoras da empresa e começou a produzir máscaras e utensílios para a indústria médica também. Então, assim, você vê que é uma reinvenção ali, as empresas, os empreendedores, os bons empreendedores, eles conseguem fazer essas mudanças de chave. Né? Mas voltando ao meu ponto original, só para finalizar também, eu bato muito na tecla de a gente está vendo viu ao longo dos muitos anos essa discussão da questão dos unicórnios, etc. e tal. Então, se deu muito valor àquela questão dos unicórnios, empresas que, em geral, queimavam toneladas de dinheiro para crescer a qualquer custo. Eu sempre fui um cara muito crítico desse modelo, né? Quem me conhece sabe disso. Eu sempre preguei que eu gosto de empresas diferentes, que têm um crescimento mais, uma qualidade de receita, uma qualidade de despesa também maior, né? Que eu chamo das cabras da montanha, né? Porque hoje se fala dos camelos, né? As pessoas estão falando dos camelos, né? Que são as novas startups que as pessoas estão buscando, né? Camelos são empresas que conseguem sobreviver num ambiente árido, né? Com pouco capital, etc.
eu gosto mais, continuo achando que a empresa, o tipo de empresa de startup que é a startup do futuro é a cabra da montanha que consegue subir aqueles paredões, em especial aqui no Brasil, onde a gente tem cada mês é um paredão diferente para se escalar, né? Então, eu acho que essa discussão é muito rica para o nosso setor de venture capital e eu fico feliz de que o mercado como um todo está entendendo que a gente tem que ter um pouco mais de racionalidade, né, em como gastar o dinheiro dos investidores. Obrigado, Fernando. Dando continuidade aqui na conversa e pegando um pouco esse gancho, eu vou fazer uma pergunta para o Carlos, depois, naturalmente, passar a palavra para a Laura e para você, Fernando, de novo. Antes da gente entrar no tema de valuation e próximos passos, como porque a vida continua, queria que vocês contassem um pouco, a gente está na 9ª semana do nosso lockdown forçado, e o que muda na visão de vocês temporariamente e o que muda permanentemente na gestão de portfólio? E eu acho que um tema que você trouxe, muito se fala hoje em dia de runway, qual que é o número de meses mínimo que as empresas têm que ter de caixa necessário, como se faz com relação a essa visão de que tem que crescer a todo custo até empurrar para a próxima rodada. Eu acho que isso vai ter um impacto importante, queria ouvir vocês falando, mas existe a possibilidade, Carlos, de se traçar uma linha daquilo que é uma mudança temporária e em relação àquilo que é permanente e que vocês aprenderam e não tem como voltar atrás, pegando talvez até o exemplo da Flores Online? Bom, tem duas coisas, né? Uma, de novo, em relação ao portfólio, outra que está em relação à nossa própria conduta como gestor, né? Eu acho que a primeira coisa foi que a gente começou, nós gestores, começamos a usar muito melhor a tecnologia disponível para fazer esse acompanhamento mais periódico, semanal, das empresas do portfólio e, como eu falei antes, de algumas empresas que a gente já está num processo de due diligence e já tratando como se nós fôssemos sócios, né? Então, isso, para mim, claramente uma mudança que veio para ficar no nosso caso, né? É muito rico esse tempo que a gente gasta, às vezes, nesse ponto de contato semanal. Às vezes é pouco tempo, é 15 minutos, 20 minutos, mas o empreendedor sente a gente muito mais próximo do que efetivamente só a gente ter os processos do jeito que eram antes, mesmo tendo alguém dentro da investida, ou mesmo reunião de conselho, ou que seja, a gente está semanalmente ouvindo, vendo quais são os desafios da semana, né? Como o Fernando falou, todo dia tem um muro novo, né? Qual é o muro daquele dia? E mais ainda, a gente como gestora, nós todos aqui temos um networking muito poderoso, né? De outras investidas, dos nossos próprios investidores, que a gente tem feito o máximo possível de estabelecer contatos, né? A gente está potencializando muito o networking dentro das empresas que a gente investe. Então, isso para mim é um caminho sem volta, que a gente já tinha isso como proposta de valor, mas a gente conseguiu catalisar e potencializar isso mais, muito mais. Perdão. A outra coisa é, como você falou, é dentro das empresas do portfólio, né? Estão surgindo naturalmente, a partir do desafio e a partir desse desafio que a gente tem colocado, linhas de negócio que não estavam sendo pensadas antes, que a gente está percebendo de novo. É igual aquela história do o vírus é novo, cada vez se testa uma coisa, testa um pouquinho, faz o rodízio, não faz o rodízio, erros e acertos, isso é normal, e a partir desse teste, dessas idas e vindas, surgem coisas que não estavam efetivamente naquele momento no plano de negócio, mas que são grandes valores que a investida tinha, né? E aí a gente está tentando tratar da melhor forma possível e mais ainda, né? Isso que é legal. Tem dinheiro disponível, né? E a gente está procurando acelerar o que tem agora para realmente fazer o investimento para que essas empresas consigam potencializar esses novos negócios ou os próprios negócios que já vinham acontecendo. Óbvio que você tem, num primeiro momento, maior cuidado, tem negócios que são mais, como o Fernando falou, mais sensíveis, que estão sofrendo mais. Esses também, a gente tem que estar no dia a dia. A pior coisa que existe para o empreendedor é a solidão do poder. É a solidão de ter que tomar decisão sozinho. Às vezes, só o fato da gente poder fazer uma mentoria, conversar um pouquinho e ajudar, né,
a passar esse momento. Às vezes é redução mesmo de custo, não tem jeito, é preservar a caixa, é reduzir custo, e por isso que a gente tem estado muito do lado. E esse é um modelo que não vai mudar. E os outros dois é equipe. Eu acho que na medida que a gente volta para o propósito e fala, bom, vamos fazer o nosso propósito cada vez mais, sem ter preocupação de oportunisticamente ganhar um novo projeto ou ganhar mais investimento, a gente faz com que a equipe esteja muito mais motivada e muito mais orgulhosa de ser membro da X8. Então, isso para a gente faz com que a equipe faça com que os dias passem de uma forma super gostosa e prazerosa. E os nossos investidores, a gente tem envolvido eles também nesses processos de mentoria, né? Então, isso está criando uma camada, né? Um grupo muito coeso e que vai sair super forte do lado de lá. Perfeito, obrigado, Carlos. Passando a bola para a Laura, talvez em cima dessa pergunta, Laura, se você pudesse também comentar um pouco como tem sido a organização interna da própria Astela e como você tem dedicado o seu tempo para olhar para as investidas sem perder também o olho para potenciais oportunidades. Como tem sido isso na prática, descontadas, eu acho que as primeiras 2 ou 3 semanas, que deve ter sido um trabalho de bombeiro. Pois é, foi mesmo. Foram semanas intensas, assim, de entender os cenários e tal. Agora deu uma tranquilizada. O que para a gente mudou? Mudou que a gente está fazendo. A primeira mudança estamos fazendo investimentos sem ter encontrado um time pessoalmente, sem shake hands, ou shake hands virtual, né? E como é que é isso? Porque a gente está num negócio de pessoas. A coisa que a gente mais avalia e gasta tempo entendendo é a dinâmica dos times, dos empreendedores e tal. Como faz isso remoto, né? Então, tem uma série de mudanças. Estamos gastando mais tempo, as trocas por e-mail são mais intensas, e referências que eu acho que não deveriam mudar, né? Mas a gente pegar referências de quem conhece os empreendedores ou a empresa e a dinâmica entre eles tem sido mais importante para a gente, porque agora a gente não pode ir lá em loco e entender como é que a coisa acontece de fato. E essa foi uma decisão que a gente tomou para continuar com a cadência de investimentos, aproveitar algumas oportunidades que a crise tem trazido, né? E aí tem várias teses que eu acho que a crise acentuou a velocidade, né, de adoção de outros comportamentos, como ferramentas para ajudar no trabalho remoto, trazer eficiência, transparência de processos e etc., que a gente viu que eram momentos ótimos para estar pensando nisso e para estar investindo. Toda a safra de crise são safras muito ricas. Esse é um ponto que é super relevante. Então, o que para a gente mudou tá bom, vamos aproveitar e vamos ter essa visão de que essa safra pode ser muito, muito bacana, muito rica, mas tivemos que mudar nossos processos. Eu passava, antes de investir, eu passava pelo menos de 20 a 30 horas pessoalmente com os empreendedores, pessoalmente, indo lá. E isso acabou, né? Eu teve que fazer remotamente, que não é exatamente a mesma coisa. Mas muitos dos nossos processos de acompanhamento já eram, de uma certa forma, remotos, porque tem empresas em outras cidades e tal, mas para a gente, o que eu acho que acentuou foi a importância de se olhar para unit economics e indicadores, principalmente os leading indicators. Eu acho que quando a gente tinha mais abundância, né, do tipo, importante é chegar na próxima etapa, e aí tudo bem, a gente vai receber dinheiro de novo, de uma certa, por mais que a gente falasse da importância dos unit economics, o empreendedor tinha às vezes um vício de que se ele empreendesse velocidade, poderia ter uma ineficiência no negócio que seria depois compensada, né, por conta dessa velocidade maior. E eu acho que hoje voltamos a
um patamar um pouco mais racional em relação a isso, principalmente por parte dos empreendedores, de que é importante olhar sim para indicadores, tem indicadores muito ricos que antecipam comportamento de consumidores e impacto nas empresas, e, portanto, que são os famosos leading indicators. Então, a gente está vendo essa volta, a retomada de indicadores muito importantes na avaliação dos negócios e que nos possibilita tomar decisões mais rápidas, antes do caos e etc., que é uma coisa super positiva. Então, eu acho que isso fica. Eu acho que essa é uma marquinha que vai ficar para todos esses empreendedores que estão passando por essa crise. Excelente. Eu vou passar a bola para o Fernando, mas depois eu volto para a gente falar um pouco mais de valuation e vou pegar bem esse tema dos leading indicators, o que mudou e o que deve mudar como consequência de tudo isso pós-pandemia. Fernando, bola contigo. A gente iniciou, quando a gente viu que a coisa ia ser realmente bem grave na pandemia, o time do fundo, né, o Criatec é um fundo bem diferente, né, um fundo que a gente tem um time bastante grande, são, na verdade, a Crescera toca o fundo em parceria com a Triax, que é uma gestora parceira nossa, então, assim, é bastante gente envolvida, porque são empresas espalhadas por todo o Brasil, uma logística bem complexa, e todas elas precisavam de algum pedaço de atenção nosso nesse momento crítico, né? Era um troço novo para todo mundo. A gente, obviamente, fez uma primeira rodada onde a gente dava algumas diretrizes básicas de preservação de capital, preservação de caixa, eventualmente aproveite o momento para, se você estava represando algum tipo de desligamento, aproveite o momento para fazer, baseado, e a gente sempre indicava, baseado em meritocracia, sempre a meritocracia, isso é muito importante, mas faça os ajustes, não deixe de fazer os ajustes, por mais dolorosos que eles possam ser. Primeiro porque é um troço novo, você não sabe quanto tempo vai durar essa crise, né? Se ela durar um mês, ok, se ela durar 2 meses, já fica complicado, se ela durar 6 meses, você quebra. Então, faça agora os ajustes e faça logo. Então, isso foi uma coisa muito importante, eu acho que os empreendedores, eles viram muito valor nessa aproximação nossa com eles, né? A gente já tem um contato muito próximo no dia a dia, mas eu acho que eles esperavam esse ombro amigo, como a Laura falou, de estar junto, de estar perto, etc. Eu acho que é super importante. Por acaso agora a gente não está num processo de investimento de nenhum dos nossos fundos, a gente está fazendo fundraising de um novo fundo de venture, mas ele ainda não está aberto para investimento, mas eu acho que, pegando o gancho que a Laura falou, é isso mesmo, você tem que estar perto, para a gente é um aprendizado, investidor, poder avaliar uma empresa à distância, e o contato, né, como foi falado, é um people business isso aqui, então são pessoas, então às vezes você está junto, você vê pequenos detalhes na reação, na atitude da pessoa, e que muitas vezes o vídeo não consegue capturar. A verdade é essa. Né? Então, são pequenas sutilezas que fazem você decidir por um grupo ou não. E aí, já tentando passar a bola para você, Sérgio, é uma coisa que eu tenho visto, e eu, apesar de não estar investindo ativamente, a gente continua conversando com todos os empreendedores que chegam, a gente avalia projetos, eventualmente colocamos eles, né, na nossa esteira aqui de possíveis investimentos para o fundo futuro. Às vezes a gente, né, simplesmente a gente direciona ele para fundos parceiros. Mas uma coisa que a gente já começou a ver é mais a questão da racionalidade, que a Laura bem colocou também aí, na questão de valuations. Eu acho que os empreendedores já estão começando a entender que não adianta vir com valuation, né, estratosférico, que é um pouco do oba-oba que a gente estava tendo antes dessa coisa toda estourar, que já estava sendo criticado mesmo antes da pandemia, e eu acho que agora, de novo, é mais uma discussão muito produtiva, muito, muito interessante para o nosso setor, tanto no Venture Capital como no Private Equity, que é, assim, racionalidade, gente. Porque não adianta você investir numa série A numa empresa no valuation de 100, 200 milhões, numa série B você vai ter que subir isso para 400, 500, numa série C 1 bilhão, e aí, quem é que vende isso? Né? Quem é que compra esse negócio no final das contas? Alguém tem que comprar no final. Você tem que sair, seja um IPO, etc. Então vai ter que ter o trouxa que vai comprar um negócio que foi precificado caro demais. E esse negócio, ele pode ser legal enquanto você está subindo essa escada, mas no final das contas, o castelo desmorona e todo mundo vai perder, se a gente não tiver racionalidade. Então, acho que os próprios empreendedores estão entendendo que a gente está num ambiente um pouco mais, os investidores estão um pouco mais seletivos,
tá? É natural. Agora cash is king, né? Então a gente está com muito isso mais importante do que nunca. Eu acho que os empreendedores maduros, eles já perceberam isso e estão indo com um pouco mais de racionalidade também nas pedidas. É óbvio que o cara pode dizer, pô, mas você é investidor, você quer pagar mais barato. É lógico que eu quero pagar mais barato, mas eu quero pagar principalmente o que é justo. Eu acho que essa é a palavra certa. Uma coisa que seja boa para mim, seja boa para o empreendedor. Não pode ser bom só para um dos lados. Senão você tem um desbalanço que em algum momento essa conta vai chegar. Maravilha. Obrigado, Fernando. Eu concordo e só dando talvez um exemplo aqui do que a gente tem vivido dentro de casa no processo de deal making. A gente teve uma queda, uma suspensão inicial, talvez nas primeiras 3, 4 semanas do lockdown, e naturalmente os deals voltaram, e voltaram de formas diversas, mas a preocupação uníssona de todos os fundos é manter a tal racionalidade que vocês três comentaram em algum ponto da apresentação. E daí quando a gente fala de racionalidade, é de conseguir bater meta, projeção com receita. E eu acho que um dos impactos na construção de contratos, a gente vai ter um peso muito importante para cláusulas de earn-out, e efetivamente vocês vão até aceitar um determinado valuation desde que a conta em algum momento chegue, né? Eu acho que existe uma discussão que foi iniciada por conta de Uber, por conta de WeWork, e talvez esse nosso período dos últimos 2 meses ele acelerou demais e mudou completamente a forma como se enxerga. Aproveitando um pouco das perguntas que a gente tem recebido e talvez tentando condensá-las todas numa só, eu vou falar um pouco agora de investimento, então, e como fica o mindset de vocês em relação à valuation. Pessoal, o que muda, talvez até uma pergunta que o Gustavo aqui colocou, o que muda no processo de valuation? E adicionando talvez uma pergunta do Heitor, que é um empreendedor, tem uma empresa, uma full tech, ele está perguntando, quer dizer, como fica agora a cabeça dos fundos em relação a novos investimentos? Voltando, a gente já está no 3º mês de nova, já, entre aspas, velha realidade. A vida tem que continuar. Então, de fato, a chavinha já mudou e business as usual, na medida que a gente possa chamá-lo de ordinário. E daí, para completar, e daí eu começo por você, Fernando, a gente tem visto muito negócios cada vez mais indo para o digital e o tal negócio analógico deixando de ser appealing, deixando de ser interessante. É o fim do negócio analógico e o mundo agora é 100% digital, virtual, e esse jogo vai ser ganho no e-commerce? Não acho que é o fim do analógico, mas certamente a Covid, a pandemia, está sendo um acelerador da adoção das tecnologias digitais, né? A gente está vendo isso acontecer. Você vê que a própria Zoom aqui que a gente está usando saiu de 10 milhões de usuários, né, por mês na média para 300 milhões de usuários. Então é um salto gigante. O que eu acho que vai acontecer é que a gente vai ter não só a melhoria, né, da adoção de algumas tecnologias que já existiam. Então a própria reunião virtual, como a gente está fazendo aqui, né, via vídeo, ela vai ser cada vez mais frequente, mais comum. As pessoas tem hábitos que necessariamente vão mudar. Então a questão do home office, ela quebrou-se o mito do home office, né? Então, assim, acho que vai ser muito natural as pessoas trabalharem de casa quando possível, quando puderem, seja para terem uma otimização do trabalho, aproveitar a família. Acho que vai ter um mix dessas coisas, e eu acho que vão surgir tecnologias novas baseadas nesse novo mundo, né? Então, novas soluções de telepresença que vão proporcionar com que o trabalho remoto seja ainda mais natural, para você, por exemplo, capturar essas nuances que eu comentei na pergunta anterior, né, de você poder estar numa reunião com alguém onde você tem que tomar uma decisão de investimento e você poder ter todas ali as sutilezas, né, como se você estivesse interagindo ao vivo efetivamente com a pessoa. Então, acho que tem muita tecnologia que vai surgir. Eu acho que eu estava até comentando antes aqui da gente entrar, né, se você olhar historicamente todas as grandes eventos históricos onde a humanidade ela sofreu, então as grandes guerras, e agora é um evento efetivamente disruptivo para a humanidade, a gente teve um momento de muito sofrimento, como a gente está sentindo agora e vai sentir um pouco mais à frente ainda, mas depois a gente tem um leapfrog tecnológico.
foram assim nas grandes guerras e vai ser assim depois da pandemia. Então, sou um cara muito otimista. Eu acho que vem muita coisa boa de discussão, coisas como, por exemplo, inteligência artificial, utilização de processos de automação, o tal da discussão sobre Universal Basic Income, que é uma coisa que já vinha sendo discutida há bastante tempo num outro contexto, né, de possível substituição de empregos por automação, mas eu acho que vai se acelerar essa discussão, é uma discussão boa, produtiva. Então, acho que tem muita coisa que vai ser interessante, que vai surgir aí na rabeira aí da pandemia. Tá. Só para não perder a chance, antes de passar a palavra para o Carlos, Fernando, você disse que vocês estão num processo ainda não aberto ao público de captação de um novo fundo de VC. Mas, para não falar das investidas, então me conta um pouco como fica esse processo de captação, essas discussões internas, o que muda nesse cenário? O que muda é um pouquinho até do que eu falei na outra, né? Acho que muda um pouquinho para o investidor, né? E a gente, no meu caso aqui, no caso da Crescera, como os nossos cheques, historicamente, são cheques menores, e aí eu acho que alguém até perguntou aqui, qual o tamanho, o que é um cheque menor? No nosso caso aqui, é um cheque de até 6 milhões de reais por empresa. Isso a gente considera um cheque relativamente pequeno para o perfil de empresa que a gente tem. A gente atua muito ali na fronteira do CID com Série A, tá? Pelo menos no Criatec. Então, a gente vai ser ainda mais rigoroso na questão de analisar os indicadores, aí como a Laura falou, né? Vai ser muito mais criterioso, ainda mais na questão de analisar indicadores. Então, por exemplo, indicadores de qualidade, NPS da vida, etc., onde você consegue ver aí como é que está a sensibilidade e a temperatura do cliente com o teu produto, com o teu serviço. Então, esse tipo de coisa vai ser ainda mais importante. Já era para a gente, para alguns fundos, talvez, onde isso não era tão visto, vai passar a ser. Então, acho que os empreendedores precisam entender que o novo normal vai ser ter isso mais na ponta da língua. Se você parar para pensar, o que a gente está vivendo agora é um processo quase darwiniano, vamos dizer assim. A pandemia, ela está matando quem provavelmente ia morrer um pouco mais à frente. É óbvio que nem todo mundo se enquadra nisso que eu estou falando, mas muita gente está morrendo e está morrendo agora, mas ia morrer um pouco mais na frente, porque o modelo de negócio deles estava errado. Então, isso é uma coisa que vai ser muito levada em conta nos processos de avaliação daqui para frente. Será que o seu modelo de negócio ele é resistente a cisnes negros, que é uma coisa que a gente está vivendo agora? A pandemia é um cisne negro. Será que ele é resistente a isso? Porque tudo pode acontecer. Quem, há 4 meses atrás, ia acreditar e poderia prever que a gente já está passando o que a gente está passando agora? Então, acho que o novo normal vão ser apostar em negócio, vão ser fazer avaliações onde você tem que levar esse valor, tem que colocar essa variável do imponderável ali, do cisne negro. Tá? Então, é mais um motivo pelo qual eu gosto das montanhas, das cabras da montanha, porque elas conseguem navegar melhor por esse cenário turbulento. Maravilha. Carlos, qual a sua opinião em relação a essa parte do valuation? Quer dizer, como vocês passarão a olhar valuation de empresas? E nessa carona do Fernando, talvez ajustando um pouco, o nome do jogo, então, para o empreendedor é o quê? É saber se ajustar à nova realidade? Quer dizer, pivotar um negócio, se for necessário, talvez de domingo para terça-feira, porque é assim que a nova economia vai funcionar a partir de agora? O assunto valuation, né? Quer dizer, primeiro a gente tomou muito cuidado com esse tema, principalmente porque a gente já tinha alguns processos em andamento, algumas empresas em processo até de due diligence, e outras que a gente já estava começando negociações, né? Então, o primeiro cuidado é que a primeira reação, quando começou, né? A gente estava conversando com o Fernando agora, parece que faz 2 anos, né? Quando começou tudo lá atrás, né? Lá atrás, a gente ouvia muita pressão de falar, puxa, tem que revisar os valuations, tem que baixar valuation, tem que diminuir, tem que não sei o quê. E a gente procurou ser muito cauteloso com isso, porque, primeiro, assim como a gente acabou de falar, nós temos exemplos de empresas que estão no portfólio ou que estão no processo de negociação, que estão sendo super resilientes, que estão tendo os seus projetos ou crescendo muito ou se mantendo e mantendo o crescimento da forma que vinha, né? Então, a gente está cuidando muito para caso a caso. Eu acho que também esse futuro, esse novo normal, a cada dia a gente tem uma coisa nova, a cada dia a gente tem uma notícia nova que vai calibrando a gente para desenhar esse novo cenário.
esse novo cenário lá na frente, ele muda muito a cada dia, muda muito quando a gente observa os países que estão abrindo aos poucos, qual é o comportamento do consumidor. Então, isso tudo a gente está procurando ajustar em todo o valuation e não simplesmente falar, vamos fazer um corte, aumentou a taxa de risco e pronto, acabou, porque também isso, como eu falei, não dá para ser oportunista num momento desse. Você tem que ser cauteloso, mas tem que ser realista e tem que ser de fato parceiro dos empreendedores com os quais você está negociando. O comentário que o Fernando... A gente entra num estágio um pouquinho mais da empresa middle market também, isso para a gente já tinha uma vantagem, né, de que a gente já olhava valuations que estavam um pouco mais dentro da realidade, o universo mais early stage, a gente tinha observado isso, quer dizer, no mundo você estava diminuindo a quantidade de deals no venture capital e aumentando o valuation, ou seja, era uma bolha que já ia estourar, né? Eu acho que esse ajuste nesse mercado, nesse universo, né, eles, de novo, a pandemia só veio para catalisar alguns desses processos e também, no nosso caso, para avaliar resiliência e de que forma que o empreendedor está tocando isso e como a gente falou agora, novos negócios ou de que forma que ele consegue, não digo pivotar, mas também aproveitar da melhor forma possível esse novo normal dentro do mundo tradicional. E aí eu emendo isso na história do analógico versus digital, né? Eu acho que não é binário, não é uma coisa assim, ou um ou outro, preto ou branco, não vai ser um ou outro, né? A gente está vendo vários negócios que são 100% analógicos, que conseguiram, nesse momento, com o digital, potencializar a experiência dos seus consumidores, dos seus clientes. Por exemplo, eu estava comentando, eu corro, né? Então, a minha assessoria de corrida é um negócio 100% analógico, o cara vai lá, te dá treinamento, te encontra, e eles conseguiram se reinventar, quase todas as assessorias de corrida, empresas de pilates e tantas outras que estão digitalmente conseguindo fornecer um serviço sensacional para os seus clientes. O que vai acontecer lá na frente? Se eles conseguirem aproveitar essa camada de negócio digital que eles descobriram para aumentar a conexão, melhorar a experiência, nós vamos ter negócios mistos, né, digital / analógico, que a partir da passagem pela crise vão melhorar muito a sua competência de gerar experiência ou de gerar contato com o cliente. Então, para mim, eu não tenho muito essa visão de que ou vai ser digital ou vai ser analógico, continua tendo espaço para os dois. Eu recentemente escrevi um artigo chamado Vivedores e Morredores, e eu falo isso, quer dizer, depois que passar, as pessoas vão querer comer pastel na feira, vão querer se abraçar, vão querer beijar na boca, vão querer fazer um monte de coisa, né? A vida vai existir, principalmente depois que vier vacina. A gente tem experiências lá no passado de pandemias, como a Laura falou, né? Depois da pandemia vem uma safra muito legal, né? E vem uma turma morrendo de vontade de consumir, de se reinventar, de se fazer. E o nosso universo de empreendedores excepcionais, Fernando, Laura, a gente, qualquer uma das gestoras, eu tenho certeza que 99,9% dos nossos empreendedores estavam todos nesse período pensando em coisas novas, pensando em o que iam fazer, né, de que forma iam se inventar. Esses vão sobreviver mesmo. Esses vão nadar de braçada e principalmente nesse modelo que eu acredito, do digital, também conseguir trazer aquela camada de negócios analógicos e o analógico potencializar a experiência através do digital. Perfeito. E ouvindo vocês três, com ângulos diferentes, mas sobre temas iguais, é interessante, é quase antagônico, mas me passa a impressão, a Laura mencionou das quase 20 ou 30 horas presenciais com cada empreendedor pré-investimento, e que agora foram substituídas por lives, vídeos e qualquer outra forma digital de contato. Mas, ao mesmo tempo, ouvindo vocês, eu sinto que, de uma certa forma, vocês estão cada vez mais próximos das suas investidas e talvez apresentando um trabalho, uma conexão muito mais efetiva. Eu ouso dizer,
olhando aqui para o lado de quem é assessor de investidas, muitas das vezes, que se vocês rodassem uma pesquisa de opinião sobre as investidas, qual foi o momento dos últimos tempos que vocês, como gestores, mais adicionaram e agregaram valor a elas, eu sou capaz de apostar aqui, não uma corrida, mas um almoço com vocês, que esse é um momento fundamental e um divisor de águas em relação ao relacionamento GP e investidas, até mesmo potencialmente alguns LPs que participam mais da rotina. E daí, para te ouvir, Laura, conta para a gente, pegando também essa pergunta com várias bifurcações, como fica o processo de escolha de um investidor, qual passa a ser, ou quais passam a ser os principais pontos que vocês olham com muito mais atenção e carinho, como isso se relaciona com valuation, né, com precificação daquele ativo, e também como fica esse mundo que aparentemente estar na rede passou a ser uma necessidade de sobrevivência. Então vamos lá. Essa pergunta é muito legal porque junta tudo. Primeira coisa que eu acho que vale colocar é o seguinte: time é a coisa que mais conta para a gente. Então, antes de qualquer coisa, a gente avalia o time, a dinâmica e etc. E a partir da percepção de alguns critérios e traços característicos do time, a gente toma a decisão de seguir adiante ou não. Né? Então, o relacionamento com o fundo é super importante, porque a gente vai fazendo sugestões e provocações que não necessariamente precisam ser seguidas, mas que precisam ser ouvidas. E a gente, obviamente, adora ter uma resposta de volta se faz sentido ou se não faz sentido, um engajamento em relação à tese, em relação a forma estratégica de levar o business e tudo mais. Então, time é super importante e é um critério que eu diria que não tem ponderação, ele é um deal breaker. Aí, depois disso, tem uma questão importante em Venture Capital, principalmente no early stage, que as premissas são muito, muito incertas, de crescimento, então, para a gente colocar isso num fluxo e trazer para o valor presente, não tem grandes valores. Estamos falando aqui de pré-seed, seed e série A, basicamente. Então, a precificação dos deals e das rodadas, ela é feita de uma forma onde a gente olha o histórico de valuation ou de valor atribuído para aqueles negócios, aquelas oportunidades, de uma forma onde o tamanho do investimento impôs uma diluição para aqueles founders. E aí a gente chega no valuation entendendo qual foram as empresas bem-sucedidas e quanto que elas receberam de investimento para sair do seed para a série A, da série A para a série B. E isso, a gente chega num valuation implícito disso, porque esse montante entende-se uma diluição e, portanto, chega-se num valuation. Só que o que para a gente é importante e por que não mudou muito o nosso modus operandi antes e depois da crise? A gente entendia, assim, que, historicamente, a gente viu os valuations crescendo um pouco e que a gente estava num patamar mais ou menos 30% acima da média histórica de venture capital. E como é que a gente ponderava isso? A gente sempre ponderou tamanho de investimento versus diluição com alguns indicadores importantes, que eram indicadores de eficiência. Então, era eficiência de capital, ou seja, com quanto que aquele founder, aonde que aquele founder ia chegar com aquele montante de dinheiro, eficiência de mão de obra, que de uma certa forma tem a ver com a questão do LTV e do CAC, e margem bruta. Margem bruta é o maior colchão
que a gente pode ter. Quanto maior for a margem bruta, mais você pode errar em termos de despesas, porque você tem esse colchão. Então, margem bruta e eficiência de capital e eficiência de mão de obra são mais ou menos os balizadores de valuation para a gente. Então, no passado, a gente só investia e de uma certa forma tolerava um valuation superior se a gente considerava que aquele grupo de founders tinha indícios de que teriam eficiências e colchões ou uma capacidade maior de construir diferenciais importantes no mercado. Então, isso continua para a gente. Então, vai mudar um pouco talvez a margem bruta, a capacidade desse founder de ser mais ou menos eficiente, por isso a gente vai ponderar o valuation acima ou abaixo. Mas a mecânica de dar valor para um deal, de uma certa forma, continua constante. Para a gente, eu imagino que para o mercado em geral. Cada fundo vai diferenciar um pouco qual é o peso que ele vai dar para critérios diferentes, mas para a gente era assim que a gente ponderava e que continua ponderando, de uma certa forma, a escolha dos deals para investimento. Perfeito. Eu tenho um pouco também essa impressão que a gente, de uma certa forma, vai se acostumando a esse novo mundo, apesar do cenário macro e essa indefinição sanitária global, a vida continua. E não é porque tivemos uma pandemia que agora o mercado de VC, early stage ou até mesmo private equity, ele vai sofrer uma mudança absoluta. Pelo contrário, ele vai ter alguns pontos que passam a ser mais fortes e importantes, talvez uma menor tolerância em relação a PowerPoints sem substância, e a vida segue. E acho que falando, só para encerrar, o papo estava bom, a gente podia continuar aqui bastante tempo, e só para dar um anúncio antes de encerrar, essa transmissão ela vai ser enviada para todos os participantes e eventualmente aqui em meu nome, em nome de todos, se alguma das perguntas mais específicas não tiver sido comentada, a gente talvez possa combinar com a BVCap de depois mandar uma resposta específica e todos podem ficar mais do que à vontade para entrar em contato com todos nós aqui. Pessoal, fora do script aqui, talvez um minuto final de cada um de vocês, começando com o Carlos. Qual tem sido o maior aprendizado pessoal para vocês nessa nova realidade e o que vocês esperam levar para suas respectivas vidas de lição no momento que a gente pudesse reencontrar, se reabraçar, correr junto e retomar um pouco da nossa vida antiga? Olha, o meu maior aprendizado, eu acho que é um pouco do que eu estava falando antes, que isso tudo está sendo um catalisador de processos, né? Quando eu era executivo sócio de uma consultoria americana chamada Ernst Young, a EY, e há 10 anos decidi sair para criar um negócio de investimento em empreendedorismo, fomentar empreendedores. Fui atrás do meu propósito, saí da zona de conforto para ir atrás do meu propósito. Há 2 anos, eu decidi que, antes de qualquer coisa, o meu propósito era fazer investimentos em impacto. Obviamente com retorno, mas que fossem empresas que gerassem impacto na sociedade e de alguma forma, melhorassem o mundo que a gente está vivendo. Eu nunca me senti tão feliz na vida por ter tomado essa decisão. Eu acho que cada vez mais vai ser relevante essa postura e essa posição de investir em impacto e tentar gerar impacto positivo para a sociedade. Então, a minha lição pessoal mesmo, pode parecer exagero, mas assim, você realmente focar muito no propósito e aí não tem como não dar certo. Se não der certo, você pelo menos vai fazer uma coisa com o coração tranquilo e a espinha ereta. Muito legal, Carlos. Fernando, pegando um pouco dessa inspiração, divide com a gente qual tem sido a sua maior lição até agora. Do lado pessoal, acho que é um pouco da racionalização do tempo, você aproveitar também algumas coisas importantes da sua vida, que naquela correria do trabalho, né, na loucura que a gente tem no dia a dia, a gente acaba não aproveitando tanto. Então, família, eu acho que está sendo espetacular o tempo que eu estou passando com a minha família. Eu acho que
a adoção de home office ela vai ajudar muito a você racionalizar isso do lado pessoal, acho que é super importante também. Do lado profissional, eu acho que é um pouco a ver com o que o Carlos falou, né? Quer dizer, a questão de você investir em empresas que entreguem alguma coisa de volta para a sociedade, né? Seja com tecnologias que realmente possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, ou enfim, serviços que tragam benefícios diretos ou indiretos, enfim. Acho que isso é muito importante. A gente está vendo que a vida é muito frágil, né, gente? Então, eu acho que faz sentido, né? A gente está vendo um esforço gigante das sociedades, né, ao longo dos países de tentar combater esse inimigo comum, né? E você vê que esse esforço vem de indivíduos e vem de empresas. Você vê o que aconteceu lá nos Estados Unidos, das empresas, a GM, a Ford, mudando seu parque industrial inteiro para fazer respirador. Isso eu acho muito legal, isso é um baita aprendizado, né? Eu acho que investir em empresas que possam entregar esse tipo de coisa também é muito gratificante. E eu acho que os nossos investidores, né, os investidores dos GPs, eles vão cada vez mais cobrar isso da gente. E isso vai ser uma tendência que já existia antes da pandemia, mas que vai se fortalecer ainda mais. Eu acho que isso é uma das coisas que certamente vão estar aí na agenda de todo mundo. E pro empreendedor, eu acho que o empreendedor não precisa se assustar com esse momento. Assim, vai secar o investimento. Não vai secar. As pessoas vão continuar investindo, os investidores vão continuar investindo. De novo, a gente está vivendo uma conjuntura de taxa de juros global praticamente zero, negativo em alguns lugares. Então, essa classe de ativos alternativos, que é Venture Capital, Private Equity, etc., ela vai continuar relevante, vai continuar tendo dinheiro para isso. Talvez um pouco mais seletivo, talvez mirando empresas que tenham propósitos um pouquinho mais sofisticados, mas sim, vai continuar. Então, eu acho que eu sou super otimista e eu acho que os empreendedores têm que estar muito otimistas também. Muito legal, bacana, Fernando. Laura, chave de ouro, bola está contigo. Vamos lá. Eu estou super bem impressionada e otimista como a gente tem condições hoje de usar a tecnologia a serviço de olhar o próximo. Então, a gente vai ter formas de monitoramento do outro, da saúde e educação, que a gente nunca viu isso na humanidade antes, e que a gente pode ter um olhar de cuidar do outro. E eu acho que essa é o que a pandemia trouxe, né? Porque todo mundo é importante, porque todo mundo pode transmitir. Então, a gente precisa se preocupar com o outro que está ao nosso redor. E aí, a segunda coisa que eu achei super relevante é a gente nunca perder a esperança de que tem soluções para resolver a crise climática, que a gente está passando batido por ela, mas eu acho que vai ser uma coisa super relevante para a gente em algum momento. E a natureza mostrou com essa pandemia que ela regenera rápido. Então, não tem por que a gente não aproveitar o que a gente tem hoje e a vontade das pessoas e essa preocupação em relação ao outro para trazer, de fato, soluções sustentáveis para a vida. Então, para mim, essas foram as duas maiores lições que essa pandemia trouxe. Amém. Muito legal, muito bacana. Pessoal, chegamos ao final desse bate-papo super bacana. Agradeço demais, Laura, Carlos, Fernando. Agradeço também o pessoal da BVCap, na figura da Cris, do Humberto, do Edgar. Muito legal poder compartilhar um pouco aí de ideias e reflexões sobre essa nossa nova velha realidade. E, novamente, só para deixar registrado que o conteúdo aqui desse painel vai ficar disponível para vocês e a BVCap deve encaminhar a todos que participaram. Novamente, agradeço a todos. Um bom começo de noite para todo mundo e a gente vai se falando. Tchau, gente. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau. Tchau. Se cuidem. Se cuidem.